Êxodo capítulo 20, do verso 1 até o verso 17. Nós estamos fazendo aqui exposições nos 10 mandamentos. Então convido os irmãos que abram as suas Bíblias em Êxodo capítulo de número 20, do verso 1 a 17, que diz assim: Então Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem os estrangeiros das portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Versículo 14 diz assim: Não cometa adultério. Eu gostaria, irmãos, de falar com vocês hoje sobre a pureza matrimonial e também a pureza sexual, que estão previstas aqui neste mandamento. No último domingo nós falamos sobre não mate, a importância da vida, e procurei fundamentar para os irmãos o porquê que nós devemos lutar pela vida, e agora então nós temos que continuar aqui o mandamento, e um mandamento está ligado ao outro, e hoje nós vamos falar sobre a pureza matrimonial e também a pureza sexual. Então o texto diz aí: não cometa adultério. A primeira coisa, irmãos, sempre que nós temos que fazer, e temos falado aqui repetidas vezes, que toda vez que nós tivermos uma visão bíblica sobre um assunto, nós temos que ter um fundamento sobre aquilo. O porquê que nós defendemos determinadas coisas, porquê que nós concordamos com algumas e com outras não. Então, o crente sempre está dando razão do porquê que ele defende ou não defende, porquê que ele crê e porquê que ele não crê. Então, aqui nós temos alguns fundamentos. E o fundamento principal aqui é a questão do próprio casamento, do próprio matrimônio, né? Então, o porquê que nós devemos, então, defender o matrimônio, entender que isso é sagrado, e também defender a pureza sexual, né? Primeiramente, irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns textos bíblicos que nos ajudam aqui a compreender isso. A primeira coisa que nós aprendemos na Bíblia é que o matrimônio, o casamento, ele é uma ordenança da criação. Não é uma ordenança da redenção, ou seja, ele não foi dado no momento que Adão pecou, e aí Deus então promete o Messias, e a partir dali então Deus estabelece o casamento. Não é isso. Deus estabeleceu o casamento, o matrimônio, antes da queda. Ele então uniu tanto Adão quanto Eva e casou os dois. E o ponto então, para deixar bem claro para nós, é que isso é uma ordenança da criação.
Então, o casamento, ele é algo universal, sendo uma pessoa crente ou não, ela se casou com uma pessoa, ela tem que conservar aquele casamento puro, a sua vida sexual pura. Então, o primeiro ponto é que o casamento bíblico, ele começa na criação. É uma ordenança da criação. E eu chamo a atenção dos irmãos, então, para Gênesis capítulo de número 1 e Gênesis capítulo 2, porque ali começa tudo. Ali é Deus dando, então, a sua ordenança ao homem. Chama a atenção dos irmãos, então, para Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante, até o verso 27, que diz assim: Disse Deus, façamos o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Observe que a bênção de Deus para Adão e Eva é: sejam fecundos, multipliquem e encham a terra. Observe, os irmãos, que aqui está o casamento. Deus criou esses dois seres humanos, a sua imagem e semelhança, um macho e uma fêmea, e é importante destacar que a melhor tradução para esse texto aqui não seria homem e mulher. É muito geral isso. Mas quando nós interpretamos do texto hebraico é macho e fêmea. Ou seja, Deus já está definindo o sexo. Então Deus está unindo um macho e uma fêmea. Não são dois machos, não são duas fêmeas, é um macho e uma fêmea. E o texto diz que Deus abençoa eles, diz: multiplique e enche a terra, ou encham a terra. Então observe, os irmãos, que o casamento começa na criação, e antes da queda. E observe que também aqui, para se multiplicar, eles teriam que ter relacionamentos sexuais. Então o ponto é que o sexo não veio depois do pecado, ele já era permitido no Éden. Porque é uma bênção de Deus. É algo que Deus deu para o homem, para que outros homens e mulheres semelhantes a Deus viessem ao mundo também. Então o ponto é: sejam fecundos, multipliquem e encham a terra. No capítulo 2 aí, meus amados irmãos, no verso 18, observe que o texto diz: o Senhor disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Observe então, no verso 21, então o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne, e da costela que havia tirado do homem, o Senhor formou uma mulher e levou até ele. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, observe, os irmãos, que o casamento verdadeiro, ele é uma ordenança da criação, e foi Deus quem criou isso. Não é uma invenção humana, é algo que vem da parte de Deus, é uma instituição que vem da parte de Deus. Então, quem criou o homem, quem criou a mulher, quem criou o macho e a fêmea, foi Deus. E foi Deus quem os uniu, e foi Deus quem os abençoou. Então, meus amados irmãos, por que nós somos contra o adultério? Porque o adultério é uma agressão para aquilo que Deus fez de melhor para o homem. Foi ele que viu a necessidade humana. Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Então farei alguém semelhante a ele e alguém que o auxilie. O auxilie. E o ponto aqui é que a mulher que foi criada também é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, no mandamento nós temos: não cometerás adultério. Por quê?
Porque o Deus que criou o casamento é o Deus que está proibindo a traição. É o Deus que está proibindo o ato sexual fora do casamento legítimo, verdadeiro. É algo que ofende a Deus. A instituição que Ele criou para ser sagrada, santa e para glorificar o nome dEle. Então, meus amados irmãos, o primeiro princípio do não cometerás adultério e a maneira que nós temos de manter o matrimônio sagrado e puro e também a vida sexual é compreendendo que o casamento é uma ordenança de Deus dado no ato da criação. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, ou melhor, Deus criou o macho e a fêmea, e Deus os uniu. E mandou com que eles fossem fecundos e assim então enchesse a terra. Mas chama ainda a atenção dos irmãos para o mesmo texto, que uma vez que Deus então deu essa ordenança, criando, este mesmo Deus também instituiu o casamento, quando ele diz aí, no verso de número 18, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então veja bem, Deus não só dá a ordem, mas como Deus compreende a necessidade de Adão, como Deus compreende a necessidade humana de ter alguém igual a ele, que tem a mesma característica dele, criado à imagem e semelhança de Deus. Então o ponto é, não é bom que o homem esteja só, farei. Esse verbo é importante, farei. E por que Deus então diz farei? Porque Ele é que instituiu casamentos. E se Deus instituiu o casamento, Ele sabia o que estava fazendo. E quero lembrar aos irmãos, embora nós vamos falar um pouco aqui, que nós temos um Deus que ele subsiste em 3 pessoas. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E durante toda a eternidade, os 3 estiveram em plena comunhão. Ou seja, aquele que é criado à sua imagem e semelhança, também necessita de comunhão. Porque Deus é um Deus de comunhão. E para nós termos comunhão legítima, verdadeira, nós temos que ter alguém semelhante a nós. Nós temos que ter alguém igual a nós. Um outro ser humano. Uma outra pessoa parecida conosco. Uma outra pessoa que também é formado à imagem e semelhança de Deus. Então Deus diz, não é bom que o homem esteja só, farei. Aqui está o verbo, farei uma auxiliadora. Então, irmãos, o casamento se dá na criação. E quem instituiu o casamento foi Deus. Foi Deus. Por isso que esse mesmo Deus diz, não adulterarás. Não adulterarás. Então ele criou o homem, ele criou a mulher, e ele uniu esses dois, para que esses dois então glorificassem a ele. Fossem fecundos, multiplicassem, enchessem a terra. E assim também Adão deveria ensinar os seus filhos e suas filhas, como e com quem se casar, e como se casar. Então o ponto é que, primeiro, é uma ordenança da criação. Veja bem, sendo crente ou não crente, está debaixo da ordenança de Deus. O casamento é igual para todos, macho e fêmea. E o ponto é, quem criou isso, quem trouxe isso à existência, é o próprio Deus, porque o verbo diz, farei para ele uma auxiliadora. Então, meus amados irmãos, o fundamento cristão para defendermos e não concordarmos com coisa, deve ser a Bíblia. Deve ser a teologia bíblica, o que diz as Escrituras. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, ou não é o que a sociedade dita, mas é o que diz as Escrituras. Ah, mas se falar isso aí, você pode ser preso. Tudo bem, que vá preso por causa das Escrituras, mas pregue as Escrituras, ensine as Escrituras. É a palavra de Deus, do Deus que é o Rei do universo, do Deus que é o Senhor da sua vida, o Rei da sua vida, que te criou, que te formou. Então ele diz, não é bom, farei uma auxiliadora, que lhe seja semelhante. Então nós temos uma ordenança e nós temos aqui uma instituição. Mas ainda, meus amados irmãos, eu chamo a atenção dos irmãos para outro texto importante. Lá em Efésios, capítulo de número 5, o apóstolo Paulo vai citar esse texto aqui, de Gênesis. Efésios, capítulo 5, nós encontramos uma outra coisa importante ali, a respeito do casamento. Efésios, capítulo 5. O apóstolo Paulo está aconselhando os maridos, ou melhor, está dando aqui mandamentos e princípios,
tanto para o marido quanto para a esposa, como cada um deve suportar, ou melhor, se comportar no casamento. No capítulo 5, verso 21, ele diz assim, olha, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Aí ele continua, esposas, cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Observe os irmãos que, na medida que Paulo vai falando do casamento, ele introduz Cristo. Ele diz, a semelhança de Cristo com a igreja, assim o marido e a esposa devem se comportar. Ele continua, no versículo 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Observe que ele diz, a igreja está sujeita a quem? A Cristo. Aí ele diz, assim também a mulher. Porque ele está pegando Cristo e a igreja como modelo aqui para o casamento. Versículo 25 ele diz, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, como que o esposo deve amar a esposa? A semelhança de Cristo. Veja o que Cristo fez pela igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, e você que é marido. Você não tem que procurar um padrão de homem lá no mundo. Você tem que primeiro procurar um padrão de homem nas Escrituras. Se você quer aprender a amar a sua esposa, conheça Cristo. Se você quer aprender a cuidar da sua esposa, olhe para Cristo. Se você quer aprender de fato a santificar o seu lar, olhe para Cristo. Veja o que ele fez pela igreja. E assim você, como marido, deve fazer pela sua esposa. Mas observe que Paulo está usando Cristo e a igreja e aplicando isso no casamento. Ele continua, no verso de número 26, que os homens devem amar então a sua esposa como Cristo amou a igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, observe agora, ele mostra Cristo à igreja, ele diz para o marido, assim também o marido deve amar a sua esposa, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo fez com a igreja. Observe que ele está pegando Cristo e a igreja e diz, maridos, assim você deve fazer. Mas ele continua aí no verso 30, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele está falando do casamento. Ele está falando de Cristo. Aí ele conclui os princípios tanto para a mulher como para o marido. Aí ele diz, no entanto, o que eu estou falando aqui é de Cristo e da igreja. E por que Paulo está falando isso? Porque existe uma aliança entre Cristo e a igreja. Ou seja, Cristo incondicionalmente, Ele amou a igreja, Ele deu a vida pela igreja, Ele resgatou a igreja, Ele purificou a igreja, Ele está aperfeiçoando a igreja, e Ele entregará a igreja ao Pai, formosa, gloriosa. Todo o trabalho, toda a obra dEle foi feita em amor à igreja. Isso é uma aliança, isto é um pacto, ou seja, o casamento é um pacto divino. E isso implica o seguinte, são três pessoas que estão aqui fazendo uma aliança, Deus, o homem e a mulher. E quando há promessas diante de quem está fazendo o casamento, a promessa é feita para Deus. Ou seja, quando o marido olha para a esposa e diz assim, eu te amarei na fartura, na doença, na saúde e assim por diante, ele está fazendo uma aliança com Deus primeiramente. Ele está se comprometendo com Deus primeiramente, e de maneira semelhante à esposa. Quando também ela declara isso, ela está primeiramente se comprometendo com Deus. Ou seja, Cristo salvou a igreja, porque havia uma aliança entre o Pai e o Filho, e o Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, por que deve ser mantido a pureza do matrimônio e sexual? Porque o casamento, além de ser uma ordenança, uma instituição divina, também é um pacto, é uma aliança feita com Deus e com a pessoa com quem Deus me uniu.
Percebe o ponto aqui? Então, se nós quebramos isso, nós primeiramente rompemos com Deus. É por isso que o adultério no Antigo Testamento era tratado como uma pena de morte. Ou seja, quem cometia adultério morria. E por que que era assim? Porque o pacto era com Deus primeiramente. O pacto era com Deus. Lembrar os irmãos que no Antigo Testamento era uma teocracia. Ou seja, Deus diretamente agia ali. Então o ponto é que alguém cometesse adultério, era morto, era apedrejado. Tanto o homem quanto a mulher. Então, observe que o casamento implica numa aliança. Você fez uma aliança com Deus. Você fez uma aliança com a sua esposa. E você fez uma aliança com o seu marido. E essa aliança foi feita diante de Deus. É algo que veio de Deus para cada um de nós. Então, um terceiro ponto importante, meus amados irmãos, é que casamento é aliança. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não se enganem, não existe amor à primeira vista. E o amor é algo que se desenvolve. Ele precisa ser cultivado. Ele precisa ser alimentado. E na medida que as pessoas vivem juntas, é natural que esse amor cresça cada vez mais. Mas para que ele cresça cada vez mais, nós temos que compreender o que é uma aliança. O que é um compromisso que nós estamos assumindo com o outro e com a outra. Então o ponto aqui é que Cristo Jesus está sendo modelo para nós homens. E a igreja então verdadeira é modelo para as mulheres. Como que uma igreja deve servir ao Senhor? Como que uma igreja deve amar o Senhor? Então as mulheres não têm que procurar modelo lá fora. Mas você tem que olhar para a igreja perfeita, que Deus comprou, que Deus resgatou, e deve entender como que uma igreja verdadeira se submete ao Senhor. E assim também as mulheres devem respeitar, amar e se submeter aos seus maridos, conforme a igreja verdadeira se submete ao Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, uma ordenança, uma instituição divina, e também essa instituição implica em aliança. Alianças são compromissos que nós assumimos. E o importante é isso, compromissos devem ser cumpridos. Compromissos devem ser obedecidos. Compromissos devem ser honrados. E compromissos não podem ser desmanchados por qualquer coisa. Mas até que a morte nos separe. É isso que a Bíblia ensina. Até que a morte nos separe. Nem riqueza, nem pobreza, nem saúde, nem doença pode separar alguém. Porque há um compromisso, e o amor bíblico é isso. É um amor de aliança. Eu tenho um compromisso de cuidar, de amar, de proteger, de honrar a Deus em tratando bem a minha esposa, em cuidando dela, em protegendo, em salvando-a de tudo aquilo que pode vir contra a vida dela, e assim vice-versa. Então observe que é um pacto, é uma aliança. Deixa eu perguntar para você, você entende o que é aliança? Imagine você, se Cristo fosse um adúltero, o que seria de nós? O que seria da igreja? Se Cristo desonrasse aquilo que ele havia prometido a Deus, aonde nós estaríamos agora? Mas assim então os homens devem agir, e assim também as mulheres como a igreja devem agir diante do Senhor. Eu chamo ainda os irmãos para um último ponto importante, que além de ser uma ordenança, além de ser uma instituição divina, e além de ser uma instituição pactual, onde há uma aliança, onde há compromissos, nós temos que entender que o casamento bíblico verdadeiro, ele é uma exemplificação da comunhão que há entre o Pai, entre o Filho e entre o Espírito Santo. Entenda sempre isso, meus amados irmãos. Padrão para nós é Deus. Padrão para nós é Deus. Então, que padrão de comunhão nós temos que ter no lar? Da mesma maneira que o Pai se relaciona com o Filho, da mesma maneira que o Espírito Santo se relaciona com o Pai e o Filho, a igreja, o povo de Deus, deve viver. Ou seja, assim deve ser o nosso lar. Vamos lá para Mateus, capítulo de número 5. E Jesus dá a dica importante. Mateus, capítulo 5.
Jesus está instruindo aos discípulos como eles deveriam ser. Mateus capítulo 5. Jesus diz assim, a partir do verso de número 43. Vocês ouviram o que foram dito, ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos os que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos fazem o mesmo. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também fazem o mesmo. Versículo 48. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Qual que é o padrão de relacionamento que uma família deve ter? Um esposo e a sua esposa. Vocês devem olhar para a Trindade Santa e ver a comunhão que há entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, e vocês devem reproduzir isso no lar. Assim o marido deve tratar a mulher, e assim a mulher deve tratar o marido. Com perfeição, a semelhança de Deus. Deus é o nosso Pai. E como filhos de Deus, nós temos que ser imitadores de Deus. Olhe ainda na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, verso 1 e o verso 2. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Veja o padrão que Paulo estabelece aí. Ele diz assim, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Observe que ele diz, portanto sejam imitadores de quem? De Deus. Imitadores de Deus como? Como filhos amados. E ele diz, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que tipo de amor que o marido deve oferecer para sua mulher? E que tipo de amor a mulher deve oferecer para o seu marido? O padrão que nós temos, amados irmãos, é a Trindade Santa. Ou seja, o casamento, ele exemplifica e deve exemplificar o amor, a comunhão que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, observe uma coisa, a gravidade de um adultério. Quando alguém comete um adultério, ele rompeu tudo isso. Ele, na verdade, escandalizou a glória de Deus. Ele ofendeu a Deus. E não é que o adultério é um pecado imortal, que não tem perdão. Sim, tem perdão. E toda pessoa arrependida que vem ao Senhor, ela vai ser perdoada dos seus pecados. Mas é importante que nós compreendamos a natureza do casamento, para que nós mantenhamos o casamento puro, um casamento fiel, um casamento cheio de amor, um casamento que tanto o homem quanto a mulher cristãs, eles imitam a Cristo, eles imitam a Deus, amando, cuidando cada um de si mesmo, segundo a vontade do Senhor. E Paulo diz então, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Como filhos amados. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo em uma época em que praticamente o casamento se tornou uma coisa banal. E nós temos exemplos na mídia aí, muitos, de pessoas que casam e largam, como se fosse uma brincadeira. Mas é importante dizer que isso é um insulto a Deus. Isto é uma ofensa a Deus. E nós, como crentes, devemos ser um exemplo de defender isso, de cuidar dessas coisas. Vejam como a imoralidade sexual, ela é aberta em todos os lugares. Havia um tempo que você chegava em uma banca para comprar um jornal, havia lá um pano preto que protegia de ver algumas coisas que estavam ali. Hoje, isso é aberto.
Na televisão, você está lá vendo algumas coisas, de repente aparece um comercial, homens e mulheres nus. Ou então, praticando algum ato sexual. Porque tornou aquilo que é sagrado banal. Banal. Quanto tempo, muitas vezes, e estava lendo alguma coisa sobre um teólogo chamado Marco Horton, e ele disse que quando ele estava fazendo curso lá de teologia, ele fez uma pesquisa entre pessoas crentes e não crentes. Quem ficava vendo sites pornográficos e assim por diante. E ele teve um susto muito grande, porque ele percebeu que no meio cristão, os jovens cristãos eram os que mais via essas coisas. E por que isso acontece, meus irmãos? Porque talvez o exemplo do casamento do pai e da mãe não é o dos melhores. Não é o dos melhores. Mas o casamento, o matrimônio e o sexo é uma coisa sagrada, que deve ser praticado só no casamento. E nós devemos odiar aqueles que zombam disso, aqueles que fazem chacota dessas coisas. Então, os fundamentos bíblicos para nós defendermos a pureza sexual e também o matrimônio é que o casamento é uma ordenança da criação, que o casamento é uma instituição divina, foi Deus quem fez isso e fez para o bem humano, que o casamento envolve aliança, um pacto entre Deus e a pessoa com quem Deus está me unindo, e unindo eu a ela, e o casamento deve ser uma expressão do relacionamento que há nas três pessoas da Trindade Santa: amor, comunhão, paz, alegria, fidelidade. Fidelidade. Então, meus amados irmãos, que Deus vos abençoe. E o sétimo mandamento é: não cometa adultério. Não cometa adultério. Mas pastor, se aconteceu isso na minha vida, e agora? Agora você deve ir a Cristo. Você deve pedir perdão ao Senhor. Você deve suplicar a Ele graça e misericórdia, porque todos aqueles que vão arrependidos a Ele, pedindo misericórdia, pedindo perdão, Ele restaura. É um pecado que é perdoável, sim. Cristo perdoa, Cristo restaura, Cristo transforma aquilo que um dia deu errado, mas volte para Cristo. E por isso Cristo veio ao mundo, para salvar pecadores de toda qualidade. Como aqueles senhores da lei fizeram. Senhor, pegamos essa mulher em flagrante adultério. E a lei de Moisés diz que as tais devem ser apedrejadas. Jesus disse: se alguém aqui não tem pecado, que lance a primeira pedra. Todos se afastaram. Todos foram embora, chateados. E Jesus olhou para a mulher adúltera e perguntou: alguém te condenou? Ela diz: não, Senhor, nem eu te condeno. Vá, mas não peques mais. Há perdão, há misericórdia e há restauração. Mas é importante que esses fundamentos estejam presentes no seu coração, para que você não permita que Satanás destrua a sua vida, destrua o seu lar, destrua o seu relacionamento com Deus. Que Deus assim, irmãos, nos abençoe e que Deus nos ajude. Amém.